Logo que me formei na faculdade, minha namorada Clara Stewart me pediu para assumir uma hipoteca de $500 mil para ela. Quando recusei, ela virou as costas e comprou uma casa de $800 mil para outro homem. Ela me mostrou a escritura e disse: Jaden, a verdade é que eu sou rica. Estive fingindo ser pobre para te testar. Infelizmente, você falhou. Estou decepcionada com você. Vamos terminar. Eu simplesmente sorri e fui embora sem pensar duas vezes. A ironia? Eu sou o filho do homem mais rico do país. Eu também estava fingindo estar quebrado. Avançando 4 anos, nos encontramos novamente na cúpula nacional da riqueza. Clara mal tinha conseguido entrar no top 50 da lista. Agarrada ao braço de Henry Brown enquanto entravam, ela me viu com roupas simples e sem marca visível, segurando uma criança em um braço e as chaves de um Porsche Cayenne no outro. Achando que eu era o motorista de alguém, ela zombou. Jaden, você realmente não mediu esforços só para me ver de novo? Vamos ser realistas. Você é só um motorista agora, e eu estou na lista dos mais ricos. Vivemos em mundos completamente diferentes. Não perca seu tempo fantasiando. Eu sorri e disse: Clara, você não achou que era a única escondendo sua verdadeira origem de família rica, achou? Clara Stewart entrou desfilando no saguão de espera, com o braço entrelaçado ao de Henry Brown, que estava vestido com um terno elegante. Ao passarem rapidamente pela sala ao lado, o olhar de Clara pousou em mim, escondido no canto. Hoje era para ser meu dia de folga, uma chance rara de passar um tempo com meu filho. No entanto, meu pai, Jim Lawrence, havia me convencido a participar da cúpula da riqueza. Com minha esposa fora da cidade, não tive escolha a não ser trazer meu filho junto, planejando sair de fininho após uma breve aparição assim que a reunião começasse. Eu estava vestido com roupas confortáveis e simples, balançando as chaves do Cayenne para manter meu filho entretido. Para Clara, eu devia parecer um desastre, brincando de motorista e babá ao mesmo tempo. Ela veio direto na minha direção, com a voz pingando desdém ao dizer: Jaden, olhe para você fazendo favores para os outros. Você não é nada sem mim. Que pena que você não conseguiu passar no meu teste. Poderia ter sido você ao lado. Ela apertou a mão de Henry enquanto continuava. Mas ei, eu deveria te agradecer. Você tornou possível para mim encontrar alguém que realmente me ama. Henry abriu um sorriso suave e reconfortante para ela. Jaden provavelmente está se martirizando agora. O coitado não consegue reconhecer uma coisa boa quando vê. Mas ele teve o que merecia. Não é surpresa que ele tenha terminado assim. Ele se virou para um funcionário que passava. Temos VIPs aqui hoje. Como vocês podem deixar qualquer um entrar? E se houver problemas? Você está pronto para lidar com isso? Vamos, tirem esse motorista daqui. Mal sabiam eles que minha roupa simples havia sido feita sob medida por estilistas de primeira linha. Estive tão sobrecarregado assumindo a empresa do meu pai nos últimos anos que não tenho aparecido muito. Eles não tinham me visto e, com base em sua visão superficial sobre a minha aparência, caíram na história do Henry direitinho. A voz do funcionário soou gélida ao dizer: Desculpe, senhor, esta área é restrita a pessoas autorizadas. Eu me mantive firme, com a voz serena dizendo: Eu também estou aqui para a cúpula. Tenho todo o direito de estar aqui. Eles hesitaram, provavelmente se lembrando daqueles tipos quietos que acabam sendo alguém importante, e decidiram não se meter comigo. Clara, por outro lado, caiu na gargalhada como se tivesse ouvido a piada mais engraçada de todas. Ah, você! O garoto da faculdade sobrevivendo de bolsas de estudo está na lista dos ricos? Essa é boa. E você diz que está aqui para a cúpula? Seu nome está ao menos na lista? Meu nome não estava lá, é claro. A família Lawrence tinha colocado o nome do meu pai. Não mudaria para o meu até a aposentadoria dele neste ano. Clara percebeu minha hesitação e se virou para os funcionários. Esse cara poderia ter sido meu marido se tivesse passado no meu testezinho antigamente. Pessoas pobres sempre serão apenas isso, obcecadas por dinheiro, cegas para o quadro geral, deixando todas as chances de ouro escaparem por entre os dedos. Eu estava adiantado. Os verdadeiros VIPs ainda não haviam chegado. Os primeiros a chegar eram aqueles que rondavam a marca dos 100 na lista dos mais ricos. Alguns reconheceram Clara e se juntaram à sua zombaria.
Ele estragou tudo mesmo, não foi? Perder um bom partido como a senhorita Stewart, que é tão rica quanto bonita, ele deve estar doente de arrependimento. Eles namoraram por 4 anos na faculdade e ele ainda não conseguiu garantir esse tipo de sorte. Nesse momento, no entanto, algo passou pelo rosto de Clara e seu sorriso desapareceu. Na época da faculdade, Clara havia me perseguido com paixão. Nós dois escondemos o fato de que vínhamos de famílias ricas e nos amamos como qualquer casal normal por 4 anos. Eu tinha passado em 98 dos testes dela, conciliando empregos, brigando com amigos, me machucando, recusando uma vaga garantida na pós-graduação. Foi só quando percebi que Clara estava apenas se fingindo de pobre que tudo fez sentido. Cada desafio que enfrentei foi uma armadilha que ela havia preparado. No entanto, ela esbanjava presentes para Henry, outro cara, como carros e casas, como se não fossem nada. Eu já tinha tido o suficiente, então. Com o coração partido, recusei seu 99º teste e terminei tudo antes de ir para o exterior. A multidão não percebeu a mudança na expressão de Clara e continuou fazendo comentários ruins para mim. Ela cortou o barulho com um comando gélido. Chega! Tirem ele daqui! Não quero que ele fique perto de mim. Os funcionários, sem mais cautela, vieram para me acompanhar para fora. Eu me soltei deles com a voz em um tom bem sério. Recuem, não toquem em mim. Estou aqui com Jim Lawrence, o bilionário. Ele é meu pai. O riso se espalhou entre os espectadores. Henry não resistiu a uma provocação. Filho de um bilionário? Essa é a marca registrada de um formado na universidade que está praticamente administrando o Império Lawrence apenas 2 anos depois de voltar para casa. A única coisa que você tem em comum com ele é o sobrenome Lawrence. Você, um motorista fingindo ser ele? Isso é apenas um delírio, ele zombou. Mas ei, como ex-alunos da mesma faculdade, talvez um dia você possa ser babá para mim e para a Clara. Eu retruquei com meu próprio tom de zombaria. Isso presumindo que você consiga ter filhos. E qual é a sua grande conquista? Conquistar uma viúva rica? Isso tocou num ponto fraco. O rosto de Henry se encheu de frustração. Ele estava morrendo de vontade de dar um filho a Clara para consolidar seu lugar na família dela. No entanto, suas más escolhas passadas haviam cobrado o preço, e nem o médico mais experiente poderia ajudá-lo. Naquele momento, chateado e humilhado, Henry falou alto com os atendentes. Vocês são surdos? Tirem ele daqui agora. Sem dizer mais nada, eles me seguraram e me conduziram em direção à porta. As lágrimas do meu filho irromperam de medo. E eu, desesperado para não machucá-lo, lutei para nos libertar. Eu posso andar sozinho, só não toquem no meu filho. No entanto, o rosto de Clara empalideceu, e ela deixou escapar incrédula. Jaden, o que você está dizendo? Ele é seu filho? Sim, ele é meu filho. Você está casado com outra pessoa? De jeito nenhum. Eu não acredito que você me superou. A reação dela me pegou de surpresa. Por que eu não teria superado? Nós terminamos há anos. Clara disse. Se você abrir o jogo agora e me pedir perdão, talvez eu considere te dar outra chance. Henry estava prestes a retrucar quando percebeu algo. Ele olhou fixamente para a criança nos meus braços, o reconhecimento surgindo em seu rosto. Esse é o filho da Rowena, Jaden. O que ele está fazendo com você? Você está planejando levá-lo? Você está se metendo onde não deve. A sala ficou em silêncio à menção de Rowena. Ela era muito importante, a maior investidora do planeta. Tudo o que ela tocava virava ouro. Sua riqueza era lendária, fazendo até o magnata mais rico parecer peixe pequeno. Os rumores eram de que Rowena estaria lá, e todo mundo ali estava se atropelando por uma chance de impressioná-la. Meu garotinho envolveu os braços em volta do meu pescoço, com a voz suave e desafiadora ao dizer: Ele é meu pai, e você é o malvado. Henry não engoliu essa. Ele deu um passo à frente, tentando segurar meu filho. Se eu puder me aproximar da Rowena, o céu será o limite, ele pensou. Ele estava tão cego pela ganância que seu rosto se contorceu com isso. Entregue ele, Jaden. Se você está tentando dar um golpe,
Não verá um centavo e estará atrás das grades antes que perceba. A multidão começou a se fechar, tentando pegar meu filho. Ele caiu no choro e eu o segurei mais perto, pronto para fugir daquela confusão. Ele é meu filho! Recuem! Nós estamos indo embora! No entanto, Henry estava na nossa cara, com a voz ríspida enquanto dizia: Seu filho? O quê? A Rowena é sua esposa? Dê uma olhada no espelho. Se você quer inventar uma história, pelo menos conte uma boa. Você acha que eu não vou chamar a polícia para você? Eu não estava com medo de suas ameaças. Vá em frente, chame-os. Rowena é minha esposa. Vai lá, chama a polícia. Eu vou esperar bem aqui para ver quem eles vão levar. No momento em que eu disse isso, todos olharam para mim como se eu tivesse perdido a cabeça. Seu pai é um bilionário e a Rowena é sua esposa? Jaden, você enlouqueceu de vez. Só espere. Eu vou chamar a polícia agora. Vamos ouvir o que você dirá depois. Eu nunca esperei por isso. Depois que saí do país, rumores loucos começaram a circular. No entanto, os rumores nunca me incomodaram. Eu tinha a coisa real, confiança e um amor que se mantinha sólido como uma rocha. Bem ali, na frente de todos, eu expus os segredos do Henry. Henry, você achou que era esperto, não é? Vivendo às custas de estrangeiras enquanto enrolava a Clara com seus joguinhos de morde e assopra? Você não achou que alguém fosse descobrir, achou? No entanto, tenho que dar o braço a torcer. Você tem um verdadeiro dom para enganar mulheres. Clara tem estado enrolada no seu dedo há anos. O rosto de Henry ficou vermelho de pânico enquanto ele se apressava para negar. O que você está dizendo? Ah, Clara, você é tão ingênua. O Henry sabia exatamente quem você era desde o início. Ele estava te enganando esse tempo todo. Por que você não dá uma olhada na lista de ex-namoradas dele? Cada uma delas vem de família rica. Você acha que é a exceção? Isso é pura ingenuidade. O rosto de Clara ficou tempestuoso depois que minhas palavras a atingiram. Ela sempre quis uma saída. Ela então questionou tudo. Ela se virou para Henry com um olhar sombrio. Isso é verdade? Você sabia sobre a minha família desde o começo? Henry parecia um cachorrinho que havia sido repreendido. Ele implorou para ela. Clara, o Jaden está inventando coisas. Você não confia em mim? Eu soube que era amor à primeira vista quando te conheci. Eu fiz tudo por você. Você esqueceu tudo o que eu fiz? As suspeitas de Clara vacilaram, mas não desapareceram. Ela enviou uma mensagem rápida para seu assistente, pedindo que investigassem o passado de Henry. Com isso, Henry ficou lívido, com o rosto vermelho de furor. Ele avançou contra mim e me deu um empurrão que pareceu muito forte. Meu filho foi afastado dos meus braços quando eu menos esperava. Papai, papai, me ajuda! Os gritos do meu filho cortaram o caos. Eu tinha que mantê-lo calmo, então gritei. Aguenta firme, amigão! Mamãe e vovô estão a caminho. Eles vão cuidar das coisas, não se preocupe. Tudo o que eu conseguia pensar era em pegar meu filho de volta. Henry, me entregue ele. Se você assustá-lo, eu juro que não vou deixar barato. Henry, amargurado por ter sido desmascarado, agarrou meu filho e cuspiu de volta. Você é quem não vai se safar dessa. Eu estou chamando a polícia. Aproveite sua vida lidando com eles, Jaden. Ele zombou, discando com pressa. Eu secretamente esperava que ele ligasse. Um rápido olhar para o relógio me disse que meu pai e Rowena estariam lá a qualquer minuto. No entanto, Henry não tinha terminado. Segurando meu filho que soluçava, ele se gabou para os espectadores dizendo: Eu sou o herói que salvou o filho da Rowena. Ela vai me agradecer com certeza. Quem ajudar a expulsar esse cara ganha uma apresentação para ela. A multidão, ansiosa por uma fatia do mundo da Rowena, avançou em minha direção. Fui muito pressionado e empurrado. Eu lutei desesperadamente, me defendendo como podia no momento, mas não conseguia escapar do susto que tomou conta de todo o meu ser. Henry estava de lado, incentivando-os. Vamos lá, façam mais pressão, tirem ele. Todo o tumulto finalmente chamou a atenção do gerente do evento.
Ele ficou horrorizado ao ver o ocorrido. Suas pernas quase cederam e ele falou gritando: "Parem! Todos parem! Vocês ao menos sabem quem é ele? Sr. Lawrence, o senhor está bem?" Logo atrás dele estavam meu pai, que finalmente havia aparecido, e Rowena, que tinha corrido para cá direto do aeroporto. Henry, envolvido em sua própria empolgação, não havia percebido toda a troca de palavras. Ele alegremente apontou para mim e disse ao meu pai preocupado: "Senhor, Lawrence, esse cara estava fingindo ser seu filho. Eu mandei alguém cuidar do assunto para o senhor." Ele então apresentou cuidadosamente meu filho, ainda soluçando, para Rowena. "Senhora Smith, seu filho quase foi levado por esse homem, mas graças a Deus eu percebi e o recuperei." Seus olhos brilharam enquanto ele aguardava os elogios que tinha certeza de que viriam, e disse humildemente: "Apenas fazendo minha obrigação." O silêncio que se seguiu às palavras de Henry foi pesado como chumbo. Eu observava com o lábio partido e o olho já começando a inchar, enquanto meu pai e Rowena absorviam a cena à sua frente. Meu pai foi o primeiro. Jim Lawrence tinha uma forma peculiar de lidar com situações caóticas. Ficava absolutamente imóvel, como se o tempo parasse apenas para ele. Sua expressão não revelava nada. Nenhuma raiva, nenhuma surpresa. Apenas aquele olhar calculado que eu havia herdado, e que ao longo dos anos aprendi a temer mais do que qualquer tempestade. Rowena, por outro lado, era uma força da natureza em carne e osso. Mesmo depois de um voo transatlântico, ela estava impecável. Cabelos pretos presos num coque severo, terninho cinza chumbo que custava mais do que o carro de Henry, e olhos escuros que varreram a sala com precisão cirúrgica. Quando seu olhar encontrou o rosto do nosso filho, algo nela relaxou por uma fração de segundo. Então ela o pegou dos braços de Henry com uma naturalidade absoluta, sem dizer uma palavra, como quem simplesmente recolhe o que é seu. Henry não percebeu o sinal. Ele estava dando seu melhor sorriso. Aquele que eu reconhecia da faculdade. O sorriso de quem está prestes a vender algo podre como se fosse ouro. "Senhora Smith", ele disse com a voz melosa e calculada. "Fico feliz que tenha chegado a tempo. A situação estava ficando perigosa. Esse homem estava usando a criança para se infiltrar no evento. Eu agi rápido, como qualquer pessoa responsável faria." Rowena olhou para Henry por exatamente 3 segundos. Eu contei. Depois desceu os olhos para o nosso filho, que havia enterrado o rosto no seu pescoço e ainda soluçava baixinho. Com uma voz que não levantava nem um decibel acima do normal, ela perguntou: "Meu amor, quem te machucou?" Ele levantou um dedo pequeno e apontou direto para Henry. A sala prendeu a respiração. Henry gaguejou. Eu não machuquei ninguém. Eu estava protegendo." "Henry!" A voz do meu pai cortou o ar como uma navalha. Era a primeira vez que ele abria a boca desde que entrou. Jim Lawrence caminhou devagar na direção de Henry, com as mãos no bolso, como se estivesse dando um passeio no parque. Parou a meio metro dele. "Você acabou de dizer que mandou bater no meu filho." Não foi uma pergunta. Henry ficou branco como papel. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Sr. Lawrence, eu não sabia que... Quer dizer, esse homem estava alegando ser... Não parecia... Não parecia o quê?" Meu pai perguntou com o tom absolutamente neutro. "Rico o suficiente?" O golpe foi cirúrgico. Vi no rosto de Henry o exato momento em que ele percebeu o tamanho do buraco que havia cavado para si mesmo. A sala inteira percebeu junto. As pessoas que minutos antes estavam me chutando começaram a se afastar discretamente, como baratas debaixo de luz. Eu me apoiei numa coluna, tentando ignorar a dor latejando no meu lado direito. Rowena veio até mim com nosso filho no colo e passou a mão livre no meu rosto com aquela delicadeza que só ela tinha. "Você está bem?" "Já fui melhor", respondi com um meio sorriso. Eu sabia que devia ter cancelado o voo mais cedo. Não ia mudar nada. Vocês chegaram na hora certa. Ela estudou meu rosto por um momento, então se virou para a sala. Quando Rowena falava em público, as pessoas ouviam. Não porque ela levantasse a voz. Era o contrário. Ela falava baixo, e o mundo inteiro se inclinava para a frente para não perder uma sílaba.
Meu nome é Rowena Lawrence. Sim, Smith era meu nome de solteira. Esse homem é meu marido, Jaden Lawrence. E esse é nosso filho. Ela fez uma pausa brevíssima, deixando as palavras pousarem. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém disse nada. Clara estava parada perto da entrada, com o rosto numa expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Não era arrogância, não era raiva. Era algo muito mais íntimo e difícil de disfarçar. Era o rosto de alguém que acabou de entender de uma vez por todas que apostou no time errado. Henry, desesperado, tentou uma última cartada. Virou-se para Clara e estendeu a mão, como quem busca um aliado. Clara, me diz, você conheceu o Jaden. Ele era um estudante comum, vivia de bolsa de estudos, não tinha nada. Conta pra eles. Clara olhou para a mão estendida. Depois olhou para mim. Depois para Rowena. Depois de volta para Henry. E deu um passo para trás. Foi um passo pequeno, quase imperceptível, mas para Henry foi um abismo. Eu preciso fazer uma ligação. Ela se afastou sem olhar para trás, com o celular colado ao ouvido, deixando Henry literalmente sozinho no centro da sala, cercado por gente que já calculava como se distanciar dele o mais rápido possível. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Seu terno está arruinado. Eu sei. Custou mais do que o carro desse rapaz. Eu sei disso também. Ele assobiou baixinho. Sua mãe vai me culpar. Eu ri e a risada doeu no meu lado machucado. Mas foi boa. Foi a primeira coisa boa que acontecia desde que eu havia entrado naquele maldito saguão. O gerente do evento correu até nós, visivelmente em pânico, pedindo desculpas em cascata. Meu pai ouviu com paciência e então disse apenas: "Cuide desse rapaz." Um gesto discreto em direção a Henry. A polícia que ele mesmo chamou vai querer conversar com ele. Foi quando Henry percebeu que a polícia que havia acionado com tanto entusiasmo, tão certo de que seria minha perdição, estava chegando, e que desta vez as explicações seriam dele para dar. Enquanto os primeiros seguranças entravam pelo corredor principal, Henry olhou ao redor procurando um rosto amigo. Não encontrou nenhum. Eu o observei por um instante. Não havia raiva no que eu sentia. Havia algo mais próximo de cansaço. O tipo de cansaço que vem depois de uma longa injustiça finalmente virada do avesso. Mas o dia ainda estava longe de terminar. Os dois policiais que entraram pelo corredor principal não eram o tipo que se impressiona com terno caro ou nome de família. Eram profissionais. Avaliaram a sala em segundos. A multidão recuada, Henry no centro, eu encostado na coluna com o rosto machucado, e foram direto ao ponto. "Quem chamou a polícia?" o mais alto perguntou. Henry ergueu a mão com uma confiança que já não tinha base nenhuma para existir. "Fui eu. Esse homem aqui tentou sequestrar uma criança." O policial olhou para mim. Depois para Rowena, que segurava nosso filho no colo. Depois de volta para Henry. "A criança está com a mãe?" "Está." Rowena respondeu calmamente. "E o pai?" Ela apontou para mim com um gesto simples. "Ali." O policial anotou algo no bloco. "Senhor," ele disse, virando-se para Henry. "O senhor vai precisar nos acompanhar para prestar esclarecimentos." Henry abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu sou quem chamou vocês. Eu sou a vítima aqui." "Com todo o respeito," o policial respondeu sem alterar o tom. "A criança está com os pais. O senhor é quem retirou ela dos braços do pai à força. Isso é o que estamos apurando agora." Vi o exato momento em que Henry entendeu que o chão havia sumido debaixo dos seus pés. Ele tentou um último movimento. Virou-se para a plateia em busca de apoio, daquelas mesmas pessoas que minutos antes aplaudiam cada palavra que saía da sua boca. Encontrou costas. Clara não havia ido longe. Estava no canto oposto da sala, com o celular na orelha e os olhos fixos em Henry sendo escoltado para uma sala reservada pelos policiais. Quando ela desligou a ligação, seu assistente havia confirmado tudo. Cada nome feminino na lista do passado de Henry. Cada transferência suspeita. Cada mentira bem embrulhada em charme e terno importado. Ela ficou parada por um momento, olhando para o nada. Então caminhou na minha direção. Eu não me movi.
Rowena, ao meu lado, percebeu a aproximação e ficou quieta. Ela tinha esse dom de ler o ambiente e saber quando era hora de deixar as coisas se resolverem sozinhas. Clara parou a 1 metro de mim. De perto, ela parecia menor do que eu me lembrava. Não fisicamente. Era outra coisa. A armadura havia caído, e o que restava era apenas uma pessoa cansada. Eu sabia, ela disse baixinho. Não sabia dos detalhes, mas sabia que alguma coisa estava errada. Faz meses que sabia. Eu não respondi. Você poderia ter me avisado antes, ela continuou. Na faculdade, poderia ter me dito quem você realmente era. Você também poderia, eu disse. Ela fechou os olhos por 1 segundo. É justo. Não havia mais o que acrescentar. Eu não estava com raiva de Clara. Nunca estive, na verdade. O que senti por ela havia sido real, mesmo que construído sobre uma base de meias-verdades dos dois lados. O que me separou dela não foi falta de amor. Foi aquele 99 no teste. Foi a casa de $800 mil comprada para outro homem enquanto eu ainda tentava entender o que havia dado errado. Algumas coisas não têm conserto, e tudo bem. Clara assentiu levemente, como se tivesse ouvido meu silêncio e compreendido cada palavra dele. Então se virou e saiu pela porta lateral, sem olhar para trás desta vez. Meu pai me chamou com um aceno discreto quando ela foi embora. Nos afastamos da multidão que ainda tentava fingir que não estava prestando atenção em tudo, e ele falou baixinho, com aquela voz grave que eu associava às decisões importantes. O conselho se reúne amanhã de manhã. Eu já sabia o que vinha por aí. A aposentadoria do meu pai havia sido anunciada internamente havia semanas. A transição oficial da presidência do Grupo Lawrence para o meu nome estava marcada, documentada, aprovada. O que faltava era o anúncio público. E meu pai, fiel ao seu estilo, havia escolhido fazer isso aqui, na Cúpula Nacional da Riqueza, na frente de todos. Você não precisava escolher hoje, eu disse. Precisava sim. Ele olhou para o salão ao redor. Tem gente aqui que precisa entender com quem está lidando antes de continuar tomando decisões ruins. Eu segui seu olhar. A sala havia mudado nos últimos minutos. Os que chegaram cedo, os que riram, os que me chutaram, os que incentivaram Henry, estavam agora em conversas forçadas, tentando parecer ocupados. Alguns já tinham ido embora. Outros ficaram, talvez por curiosidade, talvez porque sabiam que algo maior ainda estava por vir. Rowena se aproximou e me entregou nosso filho, que havia finalmente parado de chorar, e agora me observava com aqueles olhos enormes que eram cópia fiel dos dela. Papai vai ficar bem, eu disse para ele. Ele piscou, considerando seriamente a afirmação. Então anunciou com a seriedade de quem tem 4 anos e acaba de tomar uma decisão importante. O moço feio vai preso? Meu pai soltou uma gargalhada, algo que eu raramente ouvia, e colocou a mão na cabeça do neto. Vai, meu filho, com certeza vai. O que nenhum de nós sabia naquele momento era que Henry, dentro da sala reservada, estava ligando para alguém. Alguém que eu não esperava ver envolvido nessa história. Eu só descobri quando meu celular vibrou com uma mensagem do meu advogado. Jaden, precisamos conversar antes da reunião de amanhã. Henry Brown tem um sócio silencioso. Você vai querer saber o nome. Eu olhei para a mensagem por alguns segundos. Então olhei para a sala ao redor. Para as mesmas pessoas que horas antes me haviam tratado como lixo e agora tentavam me cumprimentar com sorrisos que não chegavam aos olhos. E percebi que aquele dia não havia começado com Henry. Havia começado 4 anos atrás, num apartamento pequeno, quando uma mulher fingiu ser pobre para me testar, e tudo que se seguiu desde então tinha raízes muito mais fundas do que eu imaginava. O nome que meu advogado estava prestes a me revelar ia mudar tudo. Liguei para o meu advogado antes mesmo de sair do salão. Daniel Ferreira era o tipo de homem que não desperdiçava palavras. 20 anos cuidando dos interesses jurídicos do Grupo Lawrence haviam lapidado nele uma objetividade quase cirúrgica. Quando ele disse que eu precisava ouvir aquele nome antes da reunião de amanhã, eu soube que a situação era séria. Fala, Daniel. O sócio silencioso de Henry Brown nas últimas 3 operações de investimento, ele disse, é Ricardo Vane. Fiz silêncio por alguns segundos.
Ricardo Vani, diretor financeiro do Grupo Lawrence há 12 anos. Homem de confiança do meu pai, padrinho de casamento de um dos meus tios. Um rosto tão familiar nos corredores da nossa empresa quanto os quadros nas paredes. Você tem certeza? Perguntei, com a voz mais calma do que eu me sentia. Tenho documentação. 3 empresas de fachada, 2 fundos offshore. Um esquema que começou há 18 meses. Henry era a face visível. Vane fornecia acesso a informações internas do grupo. Daniel fez uma pausa. Jaden, eles sabiam da transição de presidência antes do anúncio interno. Alguém vazou. Fechei os olhos por um momento. Não era apenas Henry querendo impressionar Clara ou ganhar dinheiro fácil às custas de uma viúva rica. Era algo muito maior, muito mais calculado. Ricardo Vane havia usado Henry como peça num tabuleiro que eu mal sabia que existia, e os movimentos haviam começado antes mesmo de eu assumir qualquer cargo oficial. Quanto tempo você precisa para formalizar tudo? Perguntei. Já está formalizado. Só precisava da sua autorização para acionar. Aciona. Voltei para o salão com um peso diferente nos ombros. Não era o peso da dor física, que ainda latejava no meu lado direito. Era o peso de quem acabou de entender que o problema era maior do que parecia, e que ainda assim tinha tudo o que precisava para resolvê-lo. Meu pai me leu no rosto. Ele sempre conseguiu. Me acompanhou até um canto reservado, longe dos ouvidos curiosos da plateia que ainda circulava pelo saguão. Quando terminei de contar, ele ficou quieto por uns 30 segundos. Depois disse apenas: eu sempre soube que havia algo errado com o Vani. Nunca consegui provar. Agora temos prova. Ele assentiu devagar. O que você quer fazer? E foi aí que algo mudou em mim. Não de forma dramática, sem raio caindo, sem música de fundo. Foi silencioso e absoluto, como uma porta se fechando. Eu estava cansado de reagir, cansado de ser o alvo, o chutado, o subestimado. Era hora de ser o que eu sempre fui, mas que por escolha própria havia mantido longe dos holofotes. Vou fazer o que precisava ser feito há meses, eu disse. A transição acontece amanhã, como planejado. Mas antes disso, preciso de 1 hora com o conselho hoje mesmo. Meu pai cruzou os braços. Um sorriso mínimo apareceu no canto da boca. Eu aviso o presidente do conselho. A reunião aconteceu numa das salas privativas do andar superior do complexo. 12 homens e mulheres ao redor de uma mesa de mogno, todos com rostos que combinavam poder e cautela. Eu entrei com o terno rasgado, o olho roxo e um pendrive na mão. Ninguém disse nada sobre a minha aparência. Daniel havia enviado tudo com antecedência. As 3 empresas de fachada, os repasses, os e-mails internos com informações privilegiadas que só poderiam ter vindo de dentro do grupo Lawrence. O nome de Ricardo Vani aparecia em cada documento com uma regularidade que não deixava margem para interpretação. Apresentei tudo em 40 minutos. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por alguns instantes. Então a presidente do conselho, doutora Amara Ozey, retirou os óculos e colocou sobre a mesa com um clique seco. Onde está o Vani agora? No evento andar de baixo, respondeu Daniel, que havia entrado comigo. Ele não sabe que estamos aqui. Doutora Amara assentiu. Convoque-o! Ricardo Vani entrou na sala 2 minutos depois com aquele sorriso fácil de sempre, o aperto de mão firme e os olhos que calculavam tudo antes de qualquer palavra. Quando me viu sentado na cabeceira da mesa, algo passou rapidamente pelo seu rosto. Rápido demais para a maioria das pessoas pegar. Eu peguei. Jaden, ele disse com a voz calorosa. Que situação estranha lá embaixo, não foi? Como você está? Bem, obrigado. Indiquei a cadeira do lado oposto da mesa. Senta! Ele sentou sem apressar o movimento, mantendo a postura relaxada. Era bom. Tinha anos de prática. Daniel deslizou uma pasta pela mesa em sua direção. Vani abriu. Leu a primeira página. Passou para a segunda. Na terceira página, a postura relaxada foi embora. Ele fechou a pasta com cuidado e me olhou. Isso é fabricado. É o que eu esperava que você dissesse, respondi.
Por isso trouxemos o depoimento em vídeo de 2 dos diretores das empresas de fachada gravado esta manhã. Ambos identificaram você pelo nome e pelo rosto. Ambos assinaram termo de colaboração com a promotoria. A cor foi embora do rosto de Vane de forma visível. Ele tentou mais uma vez. Jaden, eu conheço você desde que você tinha 12 anos. Trabalhei para o seu pai por 2 décadas. Isso aqui é um mal-entendido. Ricardo. Minha voz saiu baixa, mas cada palavra aterrou com peso. Você usou o nome do meu pai para vazar informações a um homem que hoje bateu na minha frente com meu filho no colo. Não existe mal-entendido. Ele ficou mudo. Doutora Amara retomou a palavra. Senhor Vane, o conselho vai deliberar sobre sua situação. Até lá, por favor, entregue seu crachá de acesso ao Daniel. Ela fez uma pausa. E aconselho que não tente contato com o Sr. Brown. Vane saiu da sala sem o sorriso, sem o aperto de mão, sem a postura calculada. Saiu como alguém que finalmente entendeu que o jogo havia acabado antes que pudesse fazer o último movimento. Desci para o salão principal 20 minutos depois. O evento havia retomado e a cúpula seguia seu curso. Palestras, painéis, o burburinho habitual de dinheiro e poder sendo negociado em conversas paralelas. Henry estava numa cadeira no corredor, aguardando enquanto os policiais finalizavam o registro da ocorrência. Quando me viu passar, ele tentou dizer algo. Abriu a boca. Eu continuei andando. Não por raiva. Não por desprezo. Simplesmente porque Henry Brown havia se tornado, naquele momento, o menor dos meus problemas. Ele era apenas a peça mais visível de um esquema maior, e as peças maiores já estavam sendo removidas do tabuleiro. Rowena me esperava com nosso filho adormecido no ombro, exausto pela aventura involuntária do dia. Quando me aproximei, ela me estudou por um segundo com aquela calma que eu amava nela. Acabou? Ela perguntou. A parte fácil, sim. Ela arqueou uma sobrancelha. Fácil? Eu olhei ao redor, para o salão cheio de gente que horas antes me havia tratado como invisível e que agora tentava cruzar meu caminho de forma diferente. Para a porta por onde Clara havia saído, para a cadeira onde Henry aguardava o resultado das próprias escolhas. Amanhã tem um anúncio oficial, eu disse, e então começa de verdade. Rowena passou a mão livre no meu braço machucado com cuidado. Então vamos descansar. Eu concordei. Mas antes de virar as costas para aquele salão, olhei uma última vez para a sala no andar de cima, onde Ricardo Vane havia acabado de entregar seu crachá de acesso. 12 anos construindo uma traição dentro de casa. Amanhã, o mundo inteiro saberia o nome do homem que havia tentado roubar o grupo Lawrence por dentro. E descobriria também o nome do homem que havia impedido isso. O meu. O anúncio foi marcado para as 10 da manhã. Não dormi bem. Meu lado direito latejava. O olho ainda estava roxo. E havia uma lista de decisões esperando por mim que seria suficiente para tirar o sono de qualquer um. Mas quando acordei, Rowena já estava acordada, sentada na beira da cama com uma xícara de café na mão e aquele olhar tranquilo que me lembrava, toda vez, por que eu havia escolhido construir minha vida ao lado dela. Está pronto? Ela perguntou. Estou, eu disse. E estava. O salão principal da Cúpula Nacional da Riqueza tinha capacidade para 300 pessoas. Naquela manhã, estava com 400. A notícia havia circulado durante a noite, discretamente, como todas as grandes notícias circulam antes de se tornarem públicas. Não por vazamento, por intenção. Meu pai havia feito algumas ligações estratégicas, e a imprensa especializada estava presente com câmeras e blocos de nota. Entrei com meu pai pelo corredor lateral, sem pompa, sem comitiva. Apenas os dois, como havia sido desde o começo. Vi Henry antes de chegar ao palco. Ele estava sentado nas cadeiras do fundo, entre 2 advogados que claramente não queriam estar ali. Seu terno do dia anterior havia sido trocado por algo menos elegante. O tipo de roupa que se usa quando se passa a noite respondendo perguntas em delegacia. O rosto estava tenso, os olhos baixos. Vi Clara também. Ela estava de pé, perto da parede, sozinha. Quando nossos olhares se cruzaram, ela não desviou. Apenas assentiu levemente, com uma expressão que eu não consegui classificar com precisão.
mas que tinha alguma coisa de reconhecimento honesto. Subi ao palco ao lado do meu pai. Jim Lawrence não era homem de discursos longos. Quando chegou ao microfone, foi direto. Há 42 anos eu fundei o Grupo Lawrence com R$40 mil e uma ideia que a maioria das pessoas chamou de ingenuidade. Hoje o grupo movimenta mais de 80 bilhões em ativos. Mas o número que mais me orgulha não está em nenhum balanço financeiro. Ele pausou. É o caráter do homem que vai assumir esta cadeira a partir de hoje. Virou-se para mim. Jaden Lawrence, meu filho. O aplauso começou devagar e cresceu. Não era o tipo de aplauso ensaiado de evento corporativo. Era genuíno. Ou pelo menos tinha gente genuína no meio. E isso era suficiente. Quando cheguei ao microfone, a sala ficou em silêncio. Eu olhei para aquelas 400 pessoas. Para os rostos que me conheciam há anos e para os que me conheceram ontem da pior forma possível. Para os jornalistas com câmeras. Para Rowena na primeira fila com nosso filho no colo. Para o meu pai, que havia recuado um passo e cruzado os braços com um sorriso mínimo no canto da boca. Respirei fundo. Ontem à tarde, eu comecei. Fui chutado, humilhado e chamado de motorista neste mesmo lugar. Deixei a frase pousar. Não vou fingir que não doeu. Doeu, fisicamente e de outras formas também. A sala estava absolutamente quieta. Mas aprendi uma coisa que o meu pai tentou me ensinar desde cedo e que eu só entendi completamente ontem com o olho roxo e o terno rasgado. Fiz uma pausa. Caráter não é o que você mostra quando tudo está bem. É o que sobra quando tudo desmorona. Então anunciei. Em parceria com Daniel e com a aprovação unânime do Conselho, o Grupo Lawrence estava abrindo processo formal contra Ricardo Vanni por quebra de confidencialidade, uso indevido de informação privilegiada e associação a esquema de desvio financeiro. Os documentos já estavam com a promotoria. O nome de Henry Brown aparecia como beneficiário direto em 2 das 3 operações investigadas. O murmúrio que varreu a sala foi instantâneo. Henry se levantou como se fosse dizer algo. Um dos advogados ao lado dele colocou a mão no seu ombro e o fez sentar de volta. Continuei. Não estou fazendo isso por vingança. Minha voz estava firme. Estou fazendo porque empresa nenhuma, família nenhuma e pessoa nenhuma deveria tolerar traição silenciosa só porque o traidor tem um sorriso bonito e um cargo respeitável. Olhei diretamente para o fundo da sala. O mundo julga as pessoas pela aparência, pelo carro, pelo sobrenome visível. Ontem fui julgado por não parecer rico o suficiente para estar onde eu estava. E as mesmas pessoas que me expulsaram estão aqui esta manhã tentando me apertar a mão. Pausa. Não preciso dessas mãos. Depois do anúncio, quando a sala havia se transformado em dezenas de conversas paralelas e flashes de câmera, Clara me encontrou perto da saída. Ela não estendeu a mão. Não tentou abraço. Apenas ficou de pé na minha frente com aquela expressão que eu havia catalogado na noite anterior, reconhecimento honesto, e disse, eu errei com você. 3 palavras, sem rodeio, sem desculpa embrulhada em justificativa. Eu também errei, respondi. Nenhum dos dois foi completamente honesto. A diferença, ela disse baixinho, é que você foi embora com dignidade. Eu fui embora com arrogância. Ela desviou o olhar por um segundo, então voltou. Espero que você seja feliz, Jaden. De verdade. Já sou, eu disse. E era verdade. Meu filho correu até mim assim que desci do palco, com aquele trote desajeitado de criança de 4 anos que ainda não calibrou bem as próprias pernas. Eu o peguei no ar e ele envolveu os braços no meu pescoço com uma força desproporcional ao tamanho do corpo. Papai foi no microfone. Ele anunciou, muito sério. Fui. E agora você é o chefe? Eu ri. Mais ou menos. Rowena chegou por trás e me abraçou pelos ombros, apoiando o queixo no meu que estava livre. Por um momento, os 3 ficamos assim, no meio daquele salão barulhento, cheio de poder e dinheiro e ambição, e nada daquilo importou tanto quanto aquele segundo quieto entre nós. Pensei em tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas enquanto saíamos pelo corredor principal. Pensei no teste que Clara havia me aplicado 4 anos atrás.
No dia em que recusei a hipoteca, e ela me mostrou a escritura da casa comprada para outro homem. No sorriso que eu dei ao ir embora, não de superioridade, mas de alívio. Porque no fundo, naquele momento, alguma parte de mim já sabia que aquilo havia sido uma saída. Saída para o que veio depois. Para Rowena. Para o meu filho. Para o homem que me tornei quando parei de fingir ser menor do que era. O elevador abriu. Entramos os três. Quando as portas se fecharam, eu finalmente entendi o que meu pai havia tentado me dizer anos atrás, numa conversa que eu havia ouvido sem realmente escutar. Nunca diminua quem você é para caber no espaço que alguém decidiu que você merece. O mundo sempre vai tentar te encaixar numa caixinha. Sua única tarefa é ser grande demais para qualquer caixinha. Ontem fui chutado por parecer pequeno. Hoje, o meu nome estava em cada manchete do setor. Não porque eu havia gritado quem eu era, mas porque nunca havia deixado de ser.